vai chegar, mas eu estou falando talvez de séculos. Eu acho que é uma tecnologia muito, muito para você chegar no ser humano. E E é, aí, pois não. pegando o que você estava falando, ok, a gente tem os tipos de inteligência artificial. E o que, que seria uma diferença? Por que, que eu chamo de inteligência artificial uma coisa e Big Data é outra? Não seriam também sistemas? Não deixam de ser. Você me permite, posso compartilhar? Não sei se está sendo visível para vocês eu compartilhar ou não Sim, sim. as informações. Eu fiz uma informação aqui que acho que é super interessante, porque hoje em dia a gente está falando muito de Big Data, né? Não tem como fugir com relação a Big Data. Então, eu acho que é importante a gente mostrar algumas coisas com relação a isso. Deixa eu pegar aqui. E a Big Data hoje é uma informação tão importante quanto o desenvolvimento que você está fazendo de um software. Então, deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo esse gráfico aqui? Sim. Sim. O que é o Big Data? Hoje em dia, tudo que você faz ele é coletado. Então, por exemplo, vou lá na maquininha, passo o meu cartão de crédito, porque eu fiz uma compra. A operadora de cartão de crédito já sabe onde comprei, o que eu fiz, o que eu não fiz. Ela já tem um sistema para verificar se pode ser uma fraude, se não pode. Eu entrei no meu computador, compartilhei dados, ou cookies, alguma coisa, já entrou como Big Data. O teu celular, então, rede social, aplicativos de banco, tudo que você está fazendo, ele está gerando o que a gente chama de Big Data. Hospitais, que hoje está uma importância muito grande nessa questão dos hospitais. Tudo que você está fazendo hoje, hospital, colocando informações de hospital, médica, tudo, e talvez seja essa uma grande revolução na inteligência artificial, ela está gerando o quê? Ela está gerando Big Data. Então, você pode ver que aqui tem uma série de Big Datas que você está gerando, eles vão para um banco de dados. Agora, que banco de dados são esses? Aí que entra uma questão. A gente está entrando num desenvolvimento tão grande que existem técnicos somente para construir esses bancos de dados. Porque esses dados têm que ser estruturados, que eles chamam de estruturados, os semi-estruturados, os não estruturados. Por exemplo, você pega um Big Data que vem de uma informação que está no Excel, pô, é uma informação mais fácil, é uma Big Data que você vai colocar no teu banco de dados, ele é mais estruturado. Agora, você pega uma informação de uma série de documentos, você precisa estruturar aquele documento. Ou você pega, por exemplo, um raio-x que veio de uma pessoa. Ele é totalmente desestruturado, um log. Então, Então, hoje em dia, o mercado desses dados que estão sendo armazenados, estão criando engenheiros para isso, e essa é a grande chave. E é o que, por sinal, as grandes empresas guardam as 7 chaves, onde elas estão guardando esses dados delas, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Existem casos de a própria empresas como Microsoft, tudo, que ela não deixa nem locador entrar no imóvel para vistoriar. Ela tem contrato de 20 anos, fala, da porta você não passa. E o cara aceita, porque ele está fechando um contrato com a Microsoft. E essa transição que você tem, dá para ver a flechinha mexendo ou não? Sim. Então, essa transição que você tem, quando você pega esses dados que estão sendo jogados para tudo que é lugar, e eles estão vindo para essa coleta e estão sendo organizados, aí que entra a nossa questão de proteção de dados, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a partir do momento que você tem todos esses dados armazenados aqui, você vai falar assim: agora sim eu consigo criar um algoritmo para utilizar aqueles dados. Como, por exemplo, o carro. Como, por exemplo, você fazer uma análise clínica para saber se a pessoa pode ter um câncer muito inicial ou não. Você tem um banco de dados coletados com exemplos, com históricos, com informações. Aí você vira e fala: opa, aqui é interessante. Aqui eu já consigo utilizar o banco de dados e consigo desenvolver esses bancos de dados. Então, voltando, o desenvolvedor hoje, ele é importante, lógico que sim, mas a empresa ou quem está cuidando desses dados é tão importante quanto. Então, assim, só para na minha mania de conceituar e tentar colocar tudo para possíveis discussões e resoluções futuras. A gente está tratando como se a inteligência artificial fosse uma ferramenta e o Big Data, os dados são um insumo. É mais ou menos isso. E talvez eles sejam hoje mais importantes do que as ferramentas. Os Sem dados dúvida. são. Sem dúvida, Dani. O que desmotivou muito esse winter que teve com relação à inteligência artificial foi a falta de dados ou estruturar os dados. Hoje em dia, e essa estruturação, a gente está falando de hardware mais sofisticado,
com uma capacidade maior de armazenamento, a gente está falando de dados que são mais rápidos para serem compartilhados, a gente está falando de uma internet. Você imagina, eu quero pegar uma pesquisa com vários hospitais. Esses hospitais, eles vão gerar um banco de dados com as informações referentes a qualquer tipo de doença. Olha a rapidez que eu tenho com uma internet de falar, eu estou compartilhando com a Rússia, estou compartilhando com os Estados Unidos, com a Austrália, com o Japão, informações quase praticamente em tempo real, esse tipo de dados. Tanto que quando a gente fala de Big Data, vocês estão vendo aí? Sim. O que a gente chama de os 6 vezes do Big Data, que é o primeiro volume de informações. Então, para você ter o Big Data, você precisa ter um volume muito importante para você ter depois, lá no final, uma análise daqueles dados que foram gerados. A variedade de dados, né? Se eles estão, como é que eles estão estruturados, sendo estruturados, a velocidade que eu estou falando, a internet, essa rapidez, a veracidade, ou seja, qual o grau de confiabilidade dos dados. E aqui entra uma questão muito importante. Essa questão da veracidade, não adianta você gerar um organismo, um sistema com inteligência artificial, se os teus dados não são verídicos, ou são dados que estão deturpados. Por isso que entra essa análise também do Big Data, de virar e falar assim, peraí, qual é a veracidade desses dados? Será que não estão manipulando esses dados para me passar e eu estou gerando uma informação que não está correta? Então, o valor, quer dizer, o valor dos dados para o negócio e a variabilidade dos dados. Como eles podem ser usados ou transformados. Então, se você falar hoje de Big Data, e voltando para cá, a gente está falando, olha, eu estou falando de gerar informação, passar essa informação para um Big Data, gerar essa informação vai ser usada depois, como você bem conceituou, como uma ferramenta para você utilizar em vários dados. E aí já entra os aspectos legais. E é interessante que a gente pode voltar nisso aqui quando a gente estiver discutindo a parte de direito autoral. Era isso que eu ia falar, Luciano. Que assim, a Ana está aqui querendo saber como é que ela anotou de perguntar como é que é a legislação em outros lugares. Mas a gente, indo e voltando, se a gente já chegou à conclusão, ainda que preliminar, de que a inteligência artificial ela não é um organismo vivo, não é algo orgânico, eu nem poderia conceituar desta forma. E ela é meramente uma ferramenta que trabalha dados. Quando a gente for discutir direito autoral, eu não posso atribuir isso a uma ferramenta. Eu teria que atribuir a quem desenvolveu ou manipulou aquela ferramenta, aquela autoria, aquele produto. Só que aí também vai se o produto foi criado efetivamente pela mente de quem manipulou a ferramenta, ou se ela é uma ferramenta tão avançada que o próprio conteúdo do produto final não partiu da mente, mas sim de um simples comando, dependendo da ferramenta. Mas eu estou só pensando alto aquilo que a gente vai discutir. Lógico, isso é um ponto que a gente estava para discutir depois com relação... Não, a gente vai depois. Eu só estou falando... O chat GPT, porque esse é um dado super importante. A gente vai trazer uma discussão muito boa para cá com relação a esse dado. Mas por isso que é importante, assim, até mesmo para nós que somos advogados, conceituar a inteligência artificial, entender essa inteligência artificial, entender aonde entra a questão da proteção de dados. Por isso que eu falo, quando você está compartilhando teu dado, qual a importância daquilo? Porque aquilo lá vai ser utilizado de alguma forma. Qual é a importância da proteção dos teus dados? Eu acho a lei maravilhosa da proteção de dados, a lei geral. Eu ia até perguntar isso para você, Luciano. A gente tem já a LGPD, né, que trata da Big Data, basicamente. Como você vai armazenar esses documentos, como você vai proteger dados pessoais de pessoas, usuários, clientes, etc. Mas e a inteligência artificial? Existe já algum projeto de lei? Já existe alguma legislação a caminho? Porque, como você já diferenciou muito bem inteligência artificial e Big Data já dá para dizer que temos já uma legislação e órgãos fiscalizadores, e a questão da inteligência artificial, como está hoje? Carol, existem sim alguns conceitos. A legislação está muito devagar, não só aqui no Brasil, como no mundo. No Brasil, a gente tem projeto de lei com relação a isso, mas se você pegar a Comunidade Europeia, que por ser uma questão mais complexa, a União Europeia de ter que discutir aquilo vários países, eles avançam um pouquinho nos comitês com relação a isso. Eles não começaram a legislar, como também os Estados Unidos não. Mas eles já lançaram as ideias em relação a isso. Então, qual é a grande preocupação? Novamente,
Até que ponto eu vou legislar e vou engessar uma tecnologia? Será que a gente não pode cair naquele winter novamente de falar, olha, agora eu engessei a inteligência artificial e eu não consigo mais desenvolver a inteligência artificial? Eu posso compartilhar outro... Eu não sei se está sendo À visível. vontade. Tá sim, tá sim. Tá perfeito. Tá, tá. Então, eu vou compartilhar uma informação com vocês da União Europeia. A União Europeia, ela gerou um grupo de discussão, que é um grupo de estudo, e ela batizou aquilo lá de white paper. Então, e ela fez uma coisa muito interessante, a comunidade europeia. Para mim, hoje, é a legislação mais completa do mundo, é a mais detalhada, e ela gera algumas questões do risco e preocupação. Novamente, a gente não sabe se isso vai ser positivo ou não, mas eu entendo isso como positivo. Então, qual era a grande preocupação dela? Ela falar assim, olha, quais são os riscos da inteligência artificial? Porque isso é uma questão ética. A gente está falando de inteligência artificial, está falando de coleta de dados, está falando de utilizar esses dados, e também está falando como é que você está utilizando essa inteligência artificial, né? Então, eles foram analisando, falando, olha, vai ter um risco inaceitável, que a gente não vai admitir esse tipo de inteligência artificial, vai ter um risco elevado, ou um risco baixo ou mínimo para a gente ir adiante com essa relação de inteligência artificial. Então, o que ela colocou como risco inaceitável? A comunidade europeia, a União Europeia já está sinalizando de que ela vai virar e falar assim, olha, se você for explorar alguma coisa vulnerável nas pessoas, ou crianças, ou pessoas com deficiências, ou possam torcer seu comportamento psicológico ou físico, alguma coisa nesse sentido, já nem entra nessa inteligência artificial. Não vamos começar com essa inteligência artificial. E ela também fez uma coisa que é uma preocupação muito grande dentro da União Europeia e é um ponto de discussão direto dentro da União Europeia. Essa é uma com relação às autoridades públicas. É tipo assim, eu não vou segregar uma pessoa, um migrante, com base na inteligência artificial. E também com relação ao reconhecimento de espaço público, que é aquela que você vai falar assim, olha, eu quero reconhecer aquela pessoa em questão de ordem, num protesto, alguma coisa, começar a pegar aquela inteligência artificial e identificar as pessoas. O que hoje em Portland, em São Francisco, já é feito, já é proibido, você não pode fazer uma identificação. Cria-se o quê? Cria-se também aquela questão, a minha segurança versus a minha liberdade, que é uma discussão ampla, outra questão jurídica, eu abro mão da minha liberdade em prol da minha segurança, mas essa segurança pode ser utilizada de outra forma. Não só isso, né, Luciano, mas o fato de que se a gente está falando de um espaço público, o que você está fazendo ali, tecnicamente poderia ser visto, ainda que eu não tivesse inteligência artificial, se eu tivesse um agente de segurança por pessoa da população, eu teria alguém vigiando como marcação homem a homem no futebol. Então, eu poderia estar sendo vigiado por um agente humano também. Assim, por ser espaço público. Então, assim, é outra discussão possível. Não é o fato de ser inteligência artificial, mas o fato de ser um ambiente público, eu poderia, sim, uma vez que eu estou submetido às regras do Estado, estar sendo vigiado e observado, né? O Dani, eu concordo completamente. Essa discussão é muito ampla, não só está sendo muito ampla na Europa, como ampla nos Estados Unidos também. Estão discutindo muito forte isso aí, até que ponto você pode abrir mão. O que a gente tem que entender é que a União Europeia ela vem em países tradicionais como a França, como Dinamarca, Suécia, que prezam pela liberdade, a Noruega. Então é muito difícil, que já vem um conceito meio político com relação a você, eu não quero identificar, a pessoa tem o direito de protestar, eu não quero gerar um protesto, não quero fazer uma identificação com relação a isso. Luciano, eu queria aproveitar essa deixa para te perguntar, porque é o seguinte, você falou um pouquinho da União Europeia, né, e como é que está o desenvolvimento de uma legislação sobre inteligência artificial nessa região, mas assim, a gente sabe que ao redor do mundo a gente está tendo outros movimentos em relação a isso, como no Japão, Reino Unido. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente sabe que isso vai afetar diretamente como a gente vai trabalhar o direito autoral aqui no Brasil. Você tem alguma perspectiva? Austrália, que tipo de influência? Vamos pegar o Japão. O Japão ele está muito light com relação à questão de legislação também. O Reino Unido já tem uma legislação um pouquinho mais rígida com relação à parte de direitos autorais. Eu ia até mencionar esses países, é que achei que fosse ficar longo demais. Então, eu peguei mais os Estados Unidos, União Europeia e Brasil. Mas o Japão já tem uma legislação com relação a isso mais light, muito light. Por isso que eu falo, Ana, a preocupação aqui novamente, é com relação a você engessar
é de você engessar uma questão de legislação e de você não ir adiante depois com aquela legislação. Por isso que, ó, vamos pensar da seguinte forma, a gente está falando da Comunidade Europeia, um desenvolvimento que foi feito em 2018, 2019, e não foi adiante ainda, que são vários artigos. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, dos riscos, e a gente vai falar depois dos riscos altos, uma empresa hoje ela vai gastar em torno de 170 mil dólares só para colocar um sistema no ar na Comunidade Europeia, que é o custo estimado em termos de testes, para você colocar isso em teste. Quer dizer, se você tem um risco alto... Você diz para homologar um sistema, esse é um custo... Homologar o sistema. Porque assim, Dani, aí vem... A gente estava falando de que não admite. Agora vamos falar o que a comunidade admite. Olha, que ela considera risco alto. Escola, qualquer controle de escola, transporte, serviço médico, tudo isso, você vai gerar uma inteligência artificial, você vai ter que ter todos aqueles projetos sandbox de análise, de testes, isso vai te gerar um custo de 100 a 170 mil euros, né? Estou falando em dólares, mas euros, para você colocar esse produto no mercado. Por quê? Você tem que provar que aquele produto é eficaz, que ele não vai ter nenhum problema, que não vai gerar nenhum problema, sem contar as multas que vão ser aplicadas, que vão... Então, a preocupação hoje em dia de você começar a legislar é de você voltar um pouquinho para trás na inteligência artificial e a pessoa falar assim, olha, eu não cheguei naquela inteligência que você falou no começo, que é o neurônio, eu estou pensando, eu estou raciocinando, eu não cheguei nisso. A gente chegou até agora, então me colocando tanta dificuldade, ai, cara, vamos manter o que está e está bom demais. E aí você acaba perdendo o desenvolvimento de vários aspectos importantes na vida. Aí voltando lá no que eu estava falando no início, que é o meu fascínio, que seria a inteligência artificial com capacidade de tomar decisões.